Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aí em mais um vídeo sobre GA, né, Geometria Analítica, e nós estaremos falando nesse vídeo sobre a equação geral da reta e a equação reduzida também da reta. Eu espero que você já tenha assistido os vídeos passados que eu mandei sobre o ponto médio, sobre a distância entre dois pontos, sobre alinhamento de três pontos. São vídeos muito bons para serem assistidos para você compreender aqui a equação geral da reta, tá bom? Então, toda reta, é formada por infinitos pontos, ok? E toda reta tem a sua própria equação. Toda reta é formada por uma equação. Para que eu obtenha a equação dessa reta, eu preciso de no mínimo 3 pontos. E esses pontos precisam estar alinhados, ou seja, eles precisam ser colineares. Isso você pode estar vendo no meu vídeo passado sobre o alinhamento de 3 pontos, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui uma reta qualquer em que eu destaquei dois pontos, o ponto A e o ponto B, com as suas devidas coordenadas, mas para que eu consiga obter a equação geral da reta, eu preciso de um terceiro ponto, que eu vou estar chamando aqui de P, tá legal? E esse ponto P também tem as suas coordenadas, que eu posso estar chamando de XP e de YP. Para eu obter a equação geral da reta, eu preciso fazer o determinante desses 3 pontos. Eu expliquei também no vídeo passado que se você não sabe calcular o determinante, você precisa aprender, porque é necessário aqui para a equação geral da reta, ok? Esse determinante, depois que calculado, aqui está o determinante, tá? Com as coordenadas, ó, de cada ponto que eu citei e mais uma coluna aí de números uns, ok? Esse determinante precisa ser igual a 0, certo? Então, toda vez que eu for obter a equação geral da reta, eu preciso calcular o determinante desses 3 pontos. E esse determinante é igual a 0. Esse determinante pode ser calculado pela regra de Sarros. A gente aprende lá no segundo ano, né, do ensino médio, no estudo dos determinantes. Mas se você não souber, a gente pode estar fazendo um videozinho depois para a gente estar relembrando aí o determinante, tá bom? E quando eu falo de equação geral da reta, depois de ter calculado esse determinante, a equação que me apresentará o determinante é essa daqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Isso aqui é o que eu chamo de equação geral da reta. Lembrando que A e B são números reais, ok? O X e o Y realmente apareceram como X e Y, porque se refere às coordenadas, né, da abscissa e da ordenada. E o C é um número real, é um termo independente. E essa equação sempre vai ser igual a 0, ok? Essa aqui foi a forma genérica de se apresentar a equação geral da reta. Agora nós vamos ver alguns exemplos de como podemos fazer para encontrar a equação geral da reta. E eu vou passar aí para vocês também um macetezinho para a gente encontrar essa equação sem precisar fazer o determinante. E quem já assistiu o vídeo passado já aprendeu o macete, que é o mesmo macete que a gente viu no vídeo passado sobre alinhamento de 3 pontos. Então vamos lá? Vamos para os exercícios? Então, gente, agora nós vamos para os exemplos, né? Determine a equação geral da reta, que passa pelos pontos A e B. De acordo com o que eu falei no início desse vídeo, eu citei para vocês que para a gente ter a equação geral da reta, eu preciso de 3 pontos colineares, certo? Mas aqui a questão só me apresenta 2. Então, eu vou criar um ponto genérico para estar me auxiliando aí nesse cálculo, beleza? Então, eu vou chamar meu ponto genérico de P
e as coordenadas serão x e y. Então, sempre que você precisar de 3 pontos e não tiver, você pode estar usando esse ponto genérico. Depois, se você assistiu o vídeo passado, eu te convido a assistir, é um conteúdo importante, você entendeu qual é o macetezinho utilizado lá. Depois disso, você vai utilizar aquele macete que eu ensinei, que é o seguinte: você vai posicionar esses pontos, as coordenadas deles, uma embaixo da outra. Nós vamos começar pelas coordenadas do P, tá? X e Y. E embaixo eu vou posicionar as outras coordenadas, ó. 2 menos 1 e 1 e 3. E vou repetir novamente o X e o Y. Feito isso, você vai traçar as diagonais, tá? Ó. Diagonais da direita e diagonais da esquerda, ok? Depois de ter feito as diagonais, nós vamos fazer a multiplicação, ó. X vezes menos 1, menos x. 2 vezes 3, 6. 1 vezes y, y. Agora nós vamos para o outro lado. Y vezes 2, 2y. Menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes x, 3x, ok? Aí, a técnica agora do nosso macete é fazer o seguinte, ó. Direita menos esquerda e tem que dar 0, né? Porque de acordo com o que nós vimos no início do vídeo, o determinante entre esses pontos vai dar 0. Então, nós vamos fazer os elementos da direita menos os elementos da esquerda, certo? Vou fazer aqui para esse lado que eu acho que tem mais espaço. Então, vamos lá, ó. Então, vou ter menos x mais 6 mais y. Menos. Concorda comigo que se aqui tem o menos, é o mesmo que sair trocando o sinal de todo mundo que está na esquerda, não é? Se aqui fosse o mais, não ia mudar nada os sinais. Mas como aqui é o menos, então todos os sinais do povo da esquerda vão trocar, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Esse vai ficar menos 2y, esse vai ficar mais 1 e esse vai ficar menos 3y igual a 0, beleza? Tá aí, ó, direita menos a esquerda, certinho? Ok? Espero que esteja dando para visualizar aí o que eu tô fazendo. Agora, nós vamos reduzir, né, os termos semelhantes. Menos x, só tem ele, então vou repetir. Deixa eu dividir aqui. Menos x, só tem ele. Vamos pro y, tá, galera? Ó, y menos 2y dá y negativo. Y negativo com 3y negativos dá 4y negativo, beleza? Então, eu tô reduzindo os termos semelhantes. Agora, eu vou reduzir os termos independentes, ok? 6 mais 1, 7, igual a 0. Pronto. Consegui aí a minha equação geral da reta. Vou dar uma apagada aqui pra gente visualizar melhor. Pronto, ó. Consegui a minha equação geral da reta. A minha equação geral da reta tem o x, tem o y, tem um termo independente e está igual a 0. Geralmente, em algumas questões e livros, vocês não verão a equação geral da reta com o x negativo. Então, para isso, é muito simples. Você pega a equação e multiplica aí por menos 1, né? Para que o nosso x se torne positivo. X negativo vezes menos 1, todo mundo aí vai trocar de sinal, né? Pronto. Essa é a nossa equação geral que passa pelos pontos A, D e P, beleza? Então, agora nós vamos ver um exemplo um pouquinho diferente do que seria a equação geral da reta.
Então, nós vamos ver o nosso último exemplo desse vídeo, ainda falando da equação geral da reta, tá? Mas ligado aí à equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta é uma forma, como o próprio nome já diz, né? Reduzida daquela reta, daquela equação maior que vocês acabaram de ver no exemplo passado, certo? Aqui, ó, eu tenho uma equação reduzida. Esse é o formato da equação reduzida, mas que, na verdade, ela é uma equação geral da reta. Eu só preciso aí fazer algumas coisinhas para ela virar a equação geral da reta. Uma representa a outra, ok? Só que a equação reduzida é uma forma mais simples de se escrever, né? E a equação geral da reta tem os 3 termos, ok? Então, o nosso exemplo diz: exiba a equação geral da reta y igual a 2x mais 3. É bem fácil, ó. Esse y que está no primeiro membro, nós vamos passar para o segundo membro. Então, vai ficar assim, ó, 2x, ele vai vir para cá, então, menos y, mais 1/3. Como ele veio para cá, então aqui não ficou ninguém, né? Então, igual a 0. Pronto. Já conseguimos a equação geral da reta. Essa é a equação reduzida da reta e essa é a equação geral da reta, em que me apresenta os 3 termos, ok? Algo que a gente ainda pode fazer aí é estar tentando simplificar essa fração. Por quê? Porque a maioria dos exercícios e livros não nos apresentam a equação geral da reta com uma fração, nos apresenta com um número inteiro. Então, nós podemos estar trabalhando aqui também para ficar mais bonitinho visivelmente, né? Então, ó, eu vou estar multiplicando essa equação toda por 3, tá bom? Então, vamos lá? 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, menos 3. E aqui, ó, quando eu multiplico 1/3 vezes 3, eu vou ter 3 sobre 3. Dividindo aí, vai dar quanto? 1. Pronto. Encontrei a minha equação geral da reta. Essas duas equações, não se preocupe, são equivalentes, tá? Elas são genéricas, uma representa a outra. Só que aqui, para simplificar essa fração que nós tínhamos no último termo, eu multipliquei por 3 e você pode estar fazendo isso também, não tem problema, ok? Então, vamos lá? Aqui é a reduzida. Aqui, nesses dois casos, é a geral. Certinho? Então, espero que vocês tenham entendido os 2 exemplos que eu utilizei, o que é a equação geral da reta, e tenham entendido o macete que eu passei também para vocês. Agora, mãos à obra, vamos estudar e qualquer dúvida é só me procurar. Tchau!